Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no 2 Reis 5. Que tem como título: Naamã é curado da lepra. Aleluia. Tudo que Deus fez hoje aqui, que Deus falou através da palavra, tudo já foi feito aqui hoje. Deus falou através da irmã, o vale de ossos secos. Deus já estava falando conosco. Naquele minuto, Deus já tinha falado, Deus continuou falando e Deus falou através da irmã. A gente precisamos ser igual aqueles ossos secos, mas ouvir a palavra de Deus quando for falada. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, é um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque o Senhor deu livramento a Síria, e este varão, homem valoroso, porém leproso. Irmão, eu vou pedir para vocês se sentar. Eu vou só ler esse pedaço porque o livro de Naamã já é bem conhecido. E aqui diz assim: saiu da tropa da Síria, da terra de Israel, levando presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e multiplicou o Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou em suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo é chegada a ti esta carta. Saiba que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que restaurasse da lepra. E sucedeu que, lendo o rei Israel a carta, rasgou a sua veste e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, que este envia a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que devo notar, peço-vos, e vejo que busca ocasião contra mim. Aqui, irmão, estou dizendo assim, que Naamã é o chefe do exército, o rei da Síria, um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque dele o Senhor deu livramento aos seus assírios. E este homem é varão valoroso. Esse homem é um varão que tinha muita qualidade, ele tinha muito respeito. Quem olhava para ele não via defeito, mas tem uma vírgula, tem um porém: ele era leproso. E esse porém também existe na minha vida e não existe na vida de cada irmão. O porém que só nós sabemos que a gente temos. Aquele porém que a gente, quando chega dentro de casa, a gente está lá. Tem porém que só eu conheço em mim. Tem porém que só o Wilson conhece nele. E tem porém de cada um irmão que está aí que só vocês conhecem. Às vezes eu sou uma mulher estudada, eu sou uma mulher que tenho dinheiro, porém não tenho sorte no amor. Eu sou um homem que sou estudado, trabalhei, porém não posso ter um filho. Esses porém que acompanham a gente todos os dias. E esse porém que Deus quer tirar de mim e de você nessa noite. Deus quis tirar de Naamã lá e quer tirar de nós hoje. Mas a gente temos que reconhecer qual é o porém que tem na nossa vida. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, porém sou nervosa. Eu sou uma serva de Deus, eu respeito meu esposo, eu arrumo a minha casa, porém eu não ouço o meu pastor.
Eu sou aquela que, muitas das vezes, quando me chamam para sair, para estar na casa do Senhor, eu estou. Eu faço, eu aconteço. Porém, quando eu chego na esquina, eu estou contando a vida dos meus irmãos. Então a gente temos que entender qual é o porém que está na minha vida, qual é o porém que está na tua vida. E a Bíblia vai dizer aqui que aquele homem levou uma menina a cativo da casa dela para ser escrava. Uma menina, ele levou para a casa dele, longe da tua família, longe da sua casa, longe do seu pai, longe das pessoas que ela conhecia. Essa menina, ela tinha tudo para odiar Naamã. Ela tinha tudo para pedir: Deus, mata ele, leva ele, tira ele daqui. Ele está com lepra, então leva logo ele. Mas não foi assim. Se fosse eu ou vocês, talvez a gente fazia assim: Senhor, mata logo e leva, porque me tirou da minha cidade, tirou de perto dos meus pais, tirou de perto da minha família. Então, Senhor, leva ele. Mas aquela menina, ela conhecia um Deus, ela tinha um amor no coração dela, e ela fala para a senhoria: quem dera que o meu Senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta de Deus e poderia curar ele. Ela sabia que lá tinha um profeta que poderia curar Naamã. E assim ela falou, ela passou o conhecimento dela. Não adianta a gente falar assim, que a gente conhece Deus, a gente até conhece Deus, a gente quer falar de Deus, mas quando nós estamos numa situação, a gente quer somente o Deus para a gente não quer falar para os outros. A gente temos que entender que dependendo da situação que a gente esteja passando, a gente temos que falar de Deus para a pessoa, a gente temos que mostrar o amor de Deus para as pessoas, independente de que situação a gente esteja. E aquela mulher, ela falou para o seu esposo, ela contou: quem não quer ver o seu esposo bom, quem não quer ver a sua família bem, e ela contou. E aquele rei, aquele senhor do exército, foi até o rei, aonde ele tinha excesso. Aonde eu tenho excesso, eu vou lá e vou falar: rei, a menina falou isso, isso e isso, lá tem um homem que pode me curar. O senhor é autoridade, o senhor pode mandar uma carta para o rei, e o rei vai ser obrigado a chamar aquele profeta para me curar. Mas tem doença que nem homem cura, nenhum homem cura. Não adianta procurar o prefeito, não adianta procurar o vereador, porque esse não cura. Tem doença que somente Deus vai curar. Tem doença que é na nossa alma, tem doença que a gente conhece, que só Deus sabe. Aquele porém que eu sei que eu tenho, que quando entro de Deus na minha casa, Deus fala comigo. Olha esse porém. Muitos falam a minha qualidade, mas não falam o meu porém. Mas dentro da minha casa, conhece o porém. Aquele homem é um homem valente. Ela conhecia ele como um homem valente. Ela via ele com a armadura. Mas quando ele levava ela para a casa dela, ela viu um leproso, um homem doente, um homem que precisava de salvação. E aquele rei mandou a carta para o outro rei. E aquele rei falou: sou eu Deus para curar? Eu vejo que ele quer alguma coisa, quer alguma confusão. E a gente pensa muitas das vezes assim, irmão. Às vezes a gente fala algo para alguém, que a gente fala para alguém uma coisa, que fala para outra pessoa uma coisa, que quando chega no nosso ouvido é outra coisa. A menina falou um profeta em Samaria. A menina não falou o rei em Israel. Mas ele foi até o rei de Israel. Porque quando a gente procura uma pessoa maior, a gente acha que pode resolver tudo. A gente não quer ir no menor. É assim, um exemplo. Eu vou na casa do pastor e quero falar com o pastor. Mas o pastor manda a Luísa vir falar comigo. Eu não quero que a Luísa fale comigo. Eu quero que o pastor venha falar comigo. É desse jeito. Muitas das vezes a gente não entende o que Deus quer falar. E ali, ele vendo que não podia falar nada, né, fazer, não tinha solução para ele. Aí aqui então diz o rei de Israel: vai, enviarei uma carta do rei de Israel. Eu fui e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 de sino e 10.000 tantos. E levou a carta ao rei de Israel.
dizendo logo: é chegada a ti esta carta, sabe que eu enviarei Naamã, meu servo, para que restaure a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei Israel a carta, rasgou sua veste e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim, este restaura-se um homem da sua lepra? Pelo que devo notar, peço-vos, e vês que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou a sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste a sua veste? Deixe vir a mim esse verá que há profeta em Israel. E ali Naamã ouviu que o rei já estava nervoso, que o rei não podia fazer nada. Ele falou: manda vir a mim, aqui ainda há profeta. Eu quero perguntar para os irmãos aí tem profeta? Aí tem profeta, tem homem e mulher de Deus? Se chegar alguém endemoniado agora, vocês conseguem expulsar esse demônio? Então a gente temos que ver naquilo que a gente servimos, o Deus vivo que a gente servimos. A palavra de Deus em Mateus 7, 27. Leia para mim, presbítero Wilson. Mateus 7, 27. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que fala do 2 alicerces, não é isso? Que ali, aquele homem ouviu a palavra de Deus, mas não fez nada. O outro ouviu e construiu a sua casa na rocha, e ali a água nada pôde derrubar. Assim é a gente, muitas das vezes a gente escuta a palavra de Deus. Escutar, todo mundo escuta a palavra de Deus. Obedecer, que é o difícil. Fazer, que é o difícil. Ai, irmã Vanderlei, mas você obedece 100% a palavra de Deus. Você obedece 100% o seu pastor, a sua liderança, a sua mãe, aqueles que estão acima de você. Posso não obedecer 100%, mas tento todo dia obedecer 90%. Eu tento todo dia, porque isso aqui é carne, eu sei que a carne é falha. Se eu falar para vocês que eu obedeço 100%, eu estou mentindo. Então eu obedeço 90% da palavra de Deus. Eu tento andar na palavra de Deus, e muitas das vezes eu estou na palavra de Deus. E Naamã mandou e viu ali um rapaz que mandou ele mergulhar na água 7 vezes no Rio Jordão. E ali teve uma reclamação. E quantas das vezes nós também não reclamamos? Quantas das vezes a gente em casa não reclamamos de alguma coisa? Ou de um filho, ou de um esposo, ou da mãe, ou do pai, ou da sogra. Mas a gente reclamamos. A gente reclamamos. E ele ali também reclamou. Gente, é porque eu não enxergo direito, então o negócio aqui é, com óculos é ruim, não, sem óculos é ruim, com óculos é pior. Então tem que estar assim para tentar enxergar, porque são 2 letras em cima de uma só. E aqui ele mandou o cavalo com seus cavalos, tá? Aqui, porém, Naamã muito indignou ao que foi dizer: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passava a sua mão sobre o leproso e restauraria da lepra. Simples assim. É simples assim. Não tem dificuldade. Ele vai vir, ele vai botar a mão e ele vai chamar o Deus dele, vai. Mas Deus dificulta as coisas para a gente. Se as coisas fossem tão fáceis com Deus, todo mundo seria crente. Todo mundo servia o Senhor. Todo mundo estaria aqui. Não tinha nem mais lugar. O pastor ia ter que abrir ali para puxar mais para cá. Mas não é assim. As coisas de Deus é diferente. É do jeito dele. Ele sabe os porém que a gente precisa passar. Ou ele que sabe por que a gente temos que passar por certa dificuldade. Então ele continua aqui a reclamar. Não são porventura Abaná e Farpar, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não
me poderia lavar nela e ficar purificado? E voltou indignado. Por que não mandou eu fazer no rio mais claro, mais limpo? Por que botou eu para ir no rio ali de Matavuna? Matavuna na região dos lagos, gente. É o rio que tem lá na região dos lagos. Por que mandou naquele rio ruim, todo sujo? Mandava em um rio melhor. Damasco é um rio melhor. Mas ele me mandou eu mergulhar. Eu, sendo um exército, sendo um chefe, vou mergulhar em uma água suja. Essa é a reclamação. E quantas das vezes a gente também não reclama? Quantas das vezes a gente fala: por que eu não estou ali fazendo porque eu faço melhor? Por que eu não estou cantando porque eu canto melhor? Por que eu não estou ali na portaria que eu sei ficar melhor? Por que eu não trabalho na cantina que eu cozinho melhor? Por que eu não cuido das crianças porque eu faço melhor? Mas Deus sabe que Ele chama na hora que Ele chama, do jeito que Ele chama. E quando Ele chama, é Deus que chama, irmão. E ali Deus usa novamente um servo, uma pessoa como eu e você, uma pessoa simples, para novamente falar para aquele homem todo poderoso: Senhor. Então chegou ele ao seu servo, ele falou, dizendo: meu pai, te dizer alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais disse a ele: lava-se e ficará purificado. Então desce e mergulha no rio 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Ali Deus usou um servo, um homem humilde, para mandar ele descer. Vai lá, paizinho, desce, faz isso. Se fosse algo maior, o Senhor não faria. Se Ele te pedisse 100 mil, o Senhor não ia dar. Se Ele te pedisse uma cidade, o Senhor não ia dar. Mas Ele só pediu para o Senhor mergulhar 7 vezes. É o processo que Ele precisa passar 7 vezes. Deus faria para mim mergulhar 2 vezes. A irmã talvez 1 vez. Mas o processo de Naamã seria 7 vezes. E ele tinha que mergulhar 7 vezes ali. Aí a gente vê como é as coisas. Porque se aquele servo fala: Senhor, não mergulha não. Esse homem está de brincadeira com o Senhor. Deixa isso para lá, vamos embora. O Senhor é poderoso. O Senhor já ganhou muitas guerras. Vamos embora, deixa isso para lá. Mas não, ele foi humilde. Muitas das vezes a gente temos que ouvir e saber como fala. Porque às vezes do jeito que a gente fala, pode ser que aquela pessoa tenha o coração mais duro, mas vai amolecendo. Vai lá, desce. É só 7 vezes. É só 7 vezes, mergulha 7 vezes. E ele foi lá e mergulhou. Irmão, e aqui eu escrevi algo. A primeira mergulho de Naamã foi o mergulho da humilhação. Naamã precisava se humilhar para Deus. Naamã achava que por ser posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda honra. Aqui diz em Tiago 4:10, dito: humilhai-vos perante o Senhor e Ele te exaltará. Quando a gente humilha-se perante a presença de Deus, Ele nos exalta. Não importa o tempo que passa, não importa o processo que eu e você temos que passar, mas a gente temos que mergulhar. O segundo mergulho de Naamã foi a quebra de orgulho. Naamã é orgulhoso do rio de Damasco e achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. Olha só, a gente também somos orgulhosos. Muitas das vezes a gente somos orgulhosos. E não adianta ninguém falar para mim que não é orgulhoso, que cada um de nós tem um pouquinho de orgulho. E a gente temos que mergulhar nessa água. O terceiro mergulho de Naamã foi da fé. Ele precisava mergulhar para ter fé. Ele precisava ter um encontro com Deus. E o quarto mergulho foi da obediência. É o que eu e você precisamos mais nessa vida. É obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer quem está acima de nós. Obedecer a nossa liderança. Mas Vanderlei, você bate tanto nessa tecla. Bato sim.
Obedecer a liderança, porque é difícil obedecer. Obedecer meu pai, a minha mãe, porque é difícil obedecer. A gente, quando acha que está um pouquinho grande, a gente acha que sabe tudo, mas a gente temos que obedecer. O quinto mergulho é da restauração. Ele precisava mergulhar e sair dali restaurado. O sexto mergulho era da gratidão, e foi o que Naamã foi grato. Ele foi grato quando ele mergulhou 7 vezes e levantou purificado. Ele foi grato a Deus. Ele foi grato. O sétimo mergulho é da adoração. Naamã adorava outro Deus, porém, quando recebeu o milagre de Deus de Israel, ele propôs adorar somente o Deus verdadeiro. E aqui a gente entende que quando ele mergulhou 7 vezes, quando ele saiu purificado, limpo, ele voltou até o profeta. Ele agradeceu. Eu vou pular um pedacinho aqui e já vou logo para o final. Ele agradeceu. Ele agradeceu porque ele conheceu o verdadeiro Deus. Ele conheceu aquele Deus que não importava onde ele estaria, ele levava aquele Deus. Ele poderia estar em outro lugar, mas ele ia adorar o Deus de Israel. E é o Deus que eu e você servimos. É o Deus que nós servimos. É esse Deus. A lepra de Naamã não pegou naquela menina, mas a fé daquela menina pegou em Naamã. E hoje, o que pega você hoje? Qual o mergulho você precisa dar? Qual o mergulho que nessa noite você vai dar na sua vida? É o mergulho da obediência, da fé, é da humilhação, é o mergulho. Precisamos mergulhar todos os dias. Todos os dias a gente precisamos mergulhar. Porque a gente... Irmão, isso aqui é carne. Isso aqui, se a gente deixar, domina a gente. Domina a gente. E a gente temos que entender que quando a gente mergulhamos na água e levantamos, a gente levanta com a mesma pessoa, mas a gente tem que morrer ali. Temos que morrer ali. E eu estou falando do batismo. Quando a gente desce na água, a gente temos que levantar com outro pensamento. Aquela velha Vanderleia ficou lá atrás. Eu vou tentar ser uma nova Vanderleia.